Cavalcante e este é o podcast Além da Curva. Uma realização da DIT Brasil e da Match Academy. Aqui eu coloco em prática a minha paixão por difundir conhecimento e ajudar as pessoas e empresas. E você terá um encontro marcado com as lideranças e empreendedores que estão fazendo a diferença nos setores imobiliário e turístico do Brasil. Você já conhece a DIT Brasil? A DIT é a entidade de atuação nacional nos segmentos de comunidades planejadas, loteamentos, desenvolvimento urbano, multipropriedade, time sharing e investimentos imobiliários. Nosso foco é a capacitação do mercado e a geração de negócios para nossos associados. Acesse o site www.adit.com.br e conheça nossos conteúdos, eventos, cursos e missões técnicas. Junte-se a nós, aumente seu network e faça grandes negócios. A Match traz para o Brasil um novo conceito de união entre conteúdo de qualidade e geração de negócios. Temos uma ampla gama de soluções para o fundo imobiliário, fruto de uma sólida rede de relacionamento com os principais gestores de recursos do Brasil. Se você precisa de recursos para seu empreendimento, fale conosco. Certamente teremos uma solução. Com os serviços de advisory e conselho de administração, as empresas poderão contar com toda a experiência, conhecimento, rede de relacionamento e dedicação pessoal de Felipe Cavalcante para planejar seu crescimento ou para reduzir a curva de aprendizagem nos setores de multipropriedade, time sharing, bairros planejados, loteamentos e complexos imobiliários turísticos. Já os cursos realizados pela MET apresentam assuntos muitas vezes inéditos no Brasil, sempre com viés prático e realizado pelos principais especialistas do país. Com o Advice Club, incentivamos o network e a troca de experiências entre empresários e executivos dentro de um ambiente único de transparência e colaboração entre os participantes. Através do movimento Somos Cidade, a MET está contribuindo para difundir o papel positivo do setor privado no desenvolvimento urbano e a importância de tornar as cidades mais acolhedoras para as pessoas. Com os podcasts Além da Curva e Somos Cidades, a newsletter Fica a Dica e o blog Para Reflexão, reforçamos nossa missão de reunir, simplificar e difundir conhecimento. Olá, amigos, tudo bem com vocês? Juntos hoje com o meu amigo Deni Landi. Deni, especialista em vendas, em lançamentos, né? Ele vai contar muito para a gente aqui no segredo que todo mundo quer descobrir, como é que a gente faz para vender mais. Deni, seja muito bem-vindo, cara. Obrigadão, Felipe. Obrigado pelo convite. Obrigado aí pela honra de estar participando do bate-papo. Não é um podcast, é um bate-papo, né, que você gosta de falar, do Além da Curva. Eu sou fã de podcasts e o Além da Curva está na minha lista de preferidos. Muito Você bem, sabe cara. que aqui não se fala, não é Felipe Cavalcanti, é Felipe Cavalcante, né? Ah, é? Cante? Tem que ser Cavalcante. Não, aí quando a gente está nos eventos da DIT, a gente sempre fala Felipe Cavalcanti, mas aqui é Felipe Cavalcante. Muito bem, cara. E você, como é que tá seu podcast, cara? Como é que tá sendo a experiência de estar do outro lado lá entrevistando a Ô, turma? Felipe, a gente estava conversando aqui há pouco, né? Que agora eu estou com um friozinho na barriga. Toda pessoa que eu convido para o podcast lá do Lotenet, que é o Jornada do Loteamento, o pessoal que é convidado fica super preocupado, prepara discurso, me pergunta como é que vai ser e tal. Eu sempre tranquilizo eles, né? E aí, dessa vez, eu tive que fazer uma auto. Como é que se diz? Você Um calçou o chinelo autocontrole. dele. Exatamente. Eu falei, Mas nossa, agora eu você entendi o que sabe, esses Dani, caras estão sentindo. quando é muito engraçado. Quando eu comecei a fazer podcast, já deve ter mais de 3 anos, nem lembro quando foi. E, cara, eu chegava a escrever 60 perguntas para um entrevistado. Assim, preparado, eu lia, eu ia buscar informação, todo aquele dever de casa, né?
Eu nunca fiz como alguns amigos meus que ensaiavam pergunta, mandavam a pergunta previamente, né? Porque isso perde um pouco da espontaneidade. Mas hoje, sabe como é que acontece? Eu falo, pô, tem daqui a 10 minutos, literalmente, tem daqui a 10 minutos podcast com o Dani. Vou fazer as perguntas aqui. Aí listo algumas, porque eu já sei que aqui no bate-papo vai fluir a grande maioria das boas perguntas, dos bons assuntos vão surgir na nossa É conversa. verdade. Tá? E eu Não, queria. cara, um podcast lá, um especial, né, lá no Complan, lá em Floripa, né, cara? E aí eu não tive tempo de me preparar. E aí, cara, foram os podcasts mais legais, cara. Fiz com o Martim, fiz com o Cristiano, foi super legal. E você Foi sabe que a gente vai fazer uma com você também, né, isso cara? aí. É aquela história Né? né, de paulista, né? Assim, a gente passa lá em casa, né? Não sabe quando, né? Mas, irmão, deixando o papo de lado, eu queria ir para um Bora outro lá. papo, que é o seguinte, cara. A gente sempre ouve falar do papo de vendedor, né? História Uhum. envolvente, né? Como é que tá essa história de gerar confiança, cara, no cliente? O papo de vendedor, ele ainda funciona, aquela pressão, aquela coisa. Como é que como é que você faz para vender mais, por exemplo? Quando eu falo você, né, Daniel, eu falo assim, como é? A gente deve ter uma atitude ainda de pressão, né, de superficial. Isso realmente funciona? Isso funciona para determinado tipo de público, para outro não? Tem que ser uma construção mais lenta de confiança? O que é que você me diz sobre isso, cara? Felipe, assim, eu Dene, tenho Dene, a só uma minha pergunta. vida. Só Oi. uma questão. Essa pergunta, por exemplo, não estava nas 10 que eu fiz há 10 minutos atrás. Não foi agora que surgiu. Às vezes você não vai nem fazer nenhuma das 10, né, Felipe? Cara, pois é, eu vou te contar uma historinha da minha vida para te responder essa pergunta. Eu comecei minha vida como vendedor de curso de inglês, não sei se você sabia disso. Eu saí do interiorzão lá do Rio Grande Me do Sul, contou. te contei, né? E aí eu fui para Porto Alegre e me apaixonei pelo negócio, enfim, e aí eu comecei minha vida de vendas. E quando eu decidi fazer uma graduação, eu já era empresário, muito em função da minha esposa, que ficava me pedindo, me incentivando, achando que aquilo era necessário. Eu falava, será que isso vale a pena e tal? E aí, cara, eu peguei uma faculdade que eu gosto muito aqui em Belo Horizonte, eu já morava em Belo Horizonte, e liguei para a faculdade e tive a sorte de quem me atendeu foi o coordenador do curso, dos cursos lá. E eu bati um papo com ele, e ele falou assim, cara, eu sou de vendas, eu queria fazer alguma coisa relativa a vendas, eu adoro vendas, meu negócio é vendas. Ele falou, cara, faz o seguinte, se você tem essa vocação mesmo, vai para outra área, vai para marketing, que é um complemento seu. E eu acabei me graduando em marketing. E, cara, foi a coisa mais legal que eu fiz na minha vida, porque eu sou apaixonado com o assunto, com as estratégias e com tudo. E o que tem me chamado muita atenção, Felipe? Que isso tem sido muito forte e a contribuição da DIT, eu não estou falando isso para você, porque você está aqui comigo, não, mas eu falo isso para todo mundo. A contribuição da DIT tem sido fundamental para mim e para a minha equipe. Cara, eu tenho visto a importância da gente se debruçar no desenvolvimento de um produto que realmente atenda que não é que atenda, mas que ele faça com que tenha sentido para aquela população que a gente vai trabalhar. Então, assim, hoje, se eu te falar, eu não sei se vai fazer sentido para você e para quem está nos ouvindo. Coordenar o processo de vendas tem sido 20% dos nossos esforços, que é o que aparece, que é aquela parte da convenção de vendas, que a gente encanta os corretores e precisa. Ele é o primeiro cliente nosso, o cara precisa sair da convenção de vendas louco, falando assim, cara, nós vamos destruir, nós vamos vender tudo. E o dia do lançamento, né, que é o ápice do negócio, lá quando você cria a panela de pressão e aí você abre, enfim, aquela loucura e tal, tal, tal. E eu e os nossos coordenadores todos, a gente fica muito. Não pode falar palavrão aqui, né? Porque nós estamos aqui Pode, uma pode, fique à a gente vontade. fica. Pode! A gente fica puto quando chega um cara e fala assim: pô, bicho, Desculpe, esse só uma cara coisa. que Esse era o podia. palavrão, é? Ah, Esse era o hã? palavrão, Esse é é? o palavrão. É? Pô, É? Então tá bom. Então tá bom.
Mas a gente fica muito puto quando chega um cara e fala assim, porra, no final de semana vocês venderam tudo, olha só como é fácil e tal. E, cara, o trabalho começa 9 meses antes, cara. Um ano antes, um ano e meio antes, se debruçando sobre o desenvolvimento de um projeto que faça sentido para aquela população. E isso não é fácil, né, cara? Porque às vezes, muitas vezes, você faz as análises, você tem que convencer o loteador que ele precisa colocar alguns acessórios no produto, enfim, que o cara tem que fazer um passeio que seja mais legal, o cara tem que ter um conceito que seja mais bem desenvolvido. Ou seja, a gente tem investido um pouco mais nessa parte de produto, que a gente costuma falar na Lotnet de produtar. Isso tem diminuído, digamos assim, um pouquinho a questão dos esforços de vendas. Quanto mais a gente consegue se debruçar sobre isso, menos a gente precisa de esforços lá na ponta, entendeu? Mas, sem dúvida nenhuma... Oi. Não, pode falar. Terminei. Sem dúvida nenhuma, a equipe de vendas é importante, né, cara? Assim, é uma coisa super importante, mas tem um dever de casa que ele tem que ser cumprido. Ele tem que ser bem realizado. Perfeito. Você falou de panela de pressão, cara. Existe um determinado tipo de produto, momento, em que ela é mais indicada? Felipe, o que é o princípio da panela de pressão? É quando você consegue desenvolver uma proposta para o mercado, para aquele mercado que você vai trabalhar, em que aquela proposta faz com que as pessoas saiam da zona de conforto. Você faz com que elas saiam da zona de conforto, né? E a regra máxima é que você desequilibra a oferta e a demanda. Né? Quando você consegue fazer com que as pessoas pensem assim, poxa, esse negócio é tão bom, é tão maravilhoso, é tão bacana, e tá tão acessível, e aí depende qual o argumento que vai ser utilizado, se é uma mudança de moradia, se é um novo conceito, se é qualidade de vida ou se é preço, né? Então as pessoas elas saem da zona de conforto no sentido de que elas entendem que se elas não fizerem aquilo, não vai sobrar para elas. E aí você cria esse efeito manada, não tem outra palavra. Né? Você faz com que as pessoas elas tenham esse comportamento. Então, eu não vejo que existam públicos que sejam específicos para que a panela de pressão dê certo. Está mais a ver com a questão de como você consegue levar uma determinada solução de moradia para aquela população, para aquela sociedade, para aquela comunidade, e as pessoas entenderem que aquilo vai fazer diferença na vida delas. Tem Entendeu? algum momento em que não é indicado fazer panela de pressão, algum tipo de produto ou situação? Tem. Felipe, é muito difícil para a gente quando a gente pega um produto que ele já foi lançado e você fazer qualquer tipo de ação de lançamento com estratégia de panela de pressão. Assim, às vezes a gente é contactado por loteador, alguns projetos são projetos que já foram lançados e não deram certo, e eles querem que a gente faça o que a gente denomina aqui dentro da empresa de um requenta, requentar, fazer com que aquilo tenha um novo estímulo. O que a gente tem feito, cara, sempre, em todos os projetos, é um planejamento muito criterioso, uma análise muito criteriosa de mercado, para avaliar se existe possibilidade de você fazer uma panela de pressão. Que, no meu ponto de vista, se é possível ser feito, ela é sempre indicada. Mas não são todos os mercados, não são todos os produtos que você consegue realizar uma panela de pressão. Principalmente se ele já foi lançado. A panela de pressão, ela precisa chegar até o último estágio do grande evento lá, do lançamento, ou ela pode ser usada parcialmente, até um determinado limite, e depois não ter aquele grande fechamento lá? Ou aquilo é que faz o segredo da coisa toda? Felipe, a gente teve eu vou te responder com 2 casos. A gente teve um caso no interior do Espírito Santo, em que nós entramos com a estratégia de represamento, fizemos a convenção de vendas e iniciamos o processo. E o que a gente percebeu, cara? Que em 2 semanas a gente tinha pressão mais do que o suficiente para lançar. Assim, a gente estava muito seguro em relação à abertura de vendas, Tá. sendo que a nossa previsão inicial era de 4 semanas. Então, o que eu costumo dizer? Realmente, para você
digamos, executar uma tarefa dessas, você tira muita gente da zona de conforto, inclusive os loteadores, imobiliárias, clientes, etc. Mas você não precisa chegar no limite dessas pessoas, assim, no limite no sentido de angústia dessas pessoas, né, de todos os envolvidos nesse processo. Então, o que a gente costuma fazer? A gente vai avaliando esse nível de pressão. O represamento ele tem uma vantagem porque ele vai te dando dados e informações ao longo do processo que te permitem tomar decisões, inclusive de preço. Então, a gente tem um sisteminha que a gente vai colhendo as informações dos lotes mais preferidos pelos clientes, e isso faz com que a gente crie o que a gente chama de mapa de calor aqui dentro da empresa. Então, a gente vê quais são os lotes e verifica quais são os lotes que não estão sendo escolhidos. E aí, obviamente, você faz uma equilibrada aqui no VGV para que você tenha uma condução natural de compra para esses lotes que não estão sendo procurados e desejados. Então, nós em 2 semanas nesse produto, né? Outra estratégia que pode ser adotada, que eu gosto bastante, cara, é a gente sempre avalia junto com os loteadores exposição de caixa deles. Assim, são as primeiras discussões que a gente tem lá. E a gente tenta minimizar a exposição de caixa através de um pagamento de sinal maior, né? Então, claro que a gente adota algumas estratégias de tabela de preço que conduzem o cliente para a compra de planos e formas de pagamento mais vantajosas, mas ele tem que aportar mais de sinal. Então, são estratégias que a gente tem adotado. Mas aí, em um determinado caso, por exemplo, quando você percebe que existe uma panela de pressão, que ela está legal, você pode antecipar para um grupo de clientes para pagamentos que são mais vantajosos para o loteador. Exemplo, a abertura de vendas é no sábado, mas para o público investidor eu abro na sexta-feira. Aqueles que vão pagar em até 24 meses ou à vista, com um sinal mínimo de 30%, por exemplo. Como pode ser que nesse público você tenha pessoas que estavam querendo o pagamento mais longo, mas ele tinha condição do pagamento mais curto. Para ele ter a preferência de escolha dos lotes, o cara acaba indo na sexta-feira e se apertando um pouquinho e fazendo o pagamento mais curto, que ajuda o loteador. Bem, e como é que se funciona assim? Eu queria aproveitar essa explicação que você deu para você explicar para quem está nos ouvindo e não conhece bem, nunca lançou, né, nesse sistema. Depois que ele assina o contrato com você, o que acontece? Desse momento até o dia do lançamento, quais são os passos? Então, Felipe, a gente costuma ter aproximadamente 12 etapas até que a gente chegue na convenção de vendas, né, que é onde todo mundo vê, todo mundo enxerga o trabalho que está sendo feito. Mas, em resumo, o primeiro passo é realmente sentar com o loteador e entender quais são as necessidades dele. Quando a gente fala necessidade, cara, assim, é engraçado que a gente tem um mindset, né, cara, e a gente acha que sempre os desafios estão baseados naquilo que a gente acha que o cara tenha. E é legal, depois de tantos anos trabalhando no negócio, que você fala, cara, tem desafios completamente diferentes. Por exemplo, a gente fez um lançamento, só aproveitando, tô lembrando dos casos do ano passado. A gente teve um lançamento ano passado que o loteador, ele estava discutindo com a gente a política comercial, como é que ele ia fazer as formas de pagamento, e aí ele falou assim, cara, eu quero dar um benefício grande para pagamento à vista. Eu falei, uai, mas por quê? Eu falei, não sei, eu escutei isso, acho legal. Eu falei, cara, mas desculpa, eu conheço a sua realidade. Você não precisa do dinheiro. Claro que é importante no desembolso, mas era um cara muito capitalizado, entendeu, Felipe? Eu falei, cara, é muito melhor para você não conduzir o cliente a fazer a compra à vista. Claro que você tem que dar um benefício, mas é muito mais legal, no sentido financeiro, você financiar o cara. Entendeu? Então, assim, depende. Então, a nossa equipe senta com o loteador de coração aberto. Fala, cara, quais são os seus desejos? O que você quer? No sentido fluxo financeiro, no sentido de velocidade de vendas, no sentido de receita, a carteira, né? Como é que ele quer montar essa carteira de recebíveis dele. Em muitos casos, Felipe, o cliente que a gente atende pode não ter a cultura da contratação de uma empresa de análise de mercado. E a gente acaba fazendo um para-casa dentro da Lotenet, que são as nossas análises. Então, a gente faz um planejamento estratégico.
que é o segundo passo. Vamos ao mercado, a gente coleta algumas informações e com base nessas informações a gente toma 4 decisões. Qual produto tem que ser lançado? Qual o preço e fluxo de pagamento que o mercado ele vai aceitar para esse produto? Quais são as estratégias de marketing e as fases dessa estratégia? E qual o time de vendas mais indicado para esse projeto? Né? Se o loteador valida esse planejamento estratégico, a gente parte para o produtar, que a gente chama aqui dentro, não existe essa palavra, a gente inventou essa palavra. A gente começa a pegar todos esses inputs que a gente recebe aí da DIT, do Complan, das bibliografias indicadas, né, do manual de bairros planejados, estou olhando para o lado que eu estou aqui no meu home office, estão todos aqui do meu lado, né? O Cidade para Pessoas, e a gente começa a incluir esses acessórios para tornar a coisa mais líquida, mais desejada. Né? A partir disso, a gente discute quais são as minutas de contrato que estão sendo adotadas pelo loteador para ver se existe algum risco para ele, contratual, no sentido minuta de compra e venda mesmo, se estão adequadas às novas leis de rescisão, se existe alguma coisa que passou batido por parte dele. Fazemos toda a parametrização do nosso sistema e a gente começa a operar. É isso. Show de bola, cara. Agora, você tem um problema aí uma questão que eu queria entender melhor, que era do aquecimento, cara. Como é que funciona um aquecimento, né? A gente falamos um pouco agora sobre o pós-assinar contrato, o lançamento, a panela de pressão. E como é que se faz o aquecimento? Quantas semanas antes e quando tem aquele momento que o cara está na reta final de registrar e não sabe bem a data, pode perder, pode aquecer antes do tempo. Eu queria saber isso, como é que você dosa isso e quais são as etapas de um aquecimento bem feito? Legal. Felipe, a gente vive um mercado que a gente discute isso, né, nas nossos encontros, é um mercado extremamente incerto, né, sobre esses processos de aprovação. É muito difícil, né? Então, a gente fica monitorando isso junto ao loteador e a gente costuma iniciar os nossos processos de teaser, que é isso que você está me perguntando, que é o aquecimento, normalmente quando o loteador ele consegue entrar no registro no cartório. Nós já vivemos, não é só de vitórias que a gente viveu, não, né, Felipe? A gente já deu com a cara na porta algumas vezes. Então, exemplo, já iniciamos um processo de aquecimento que o mercado estava demandado pra caramba, um pouquinho antes do loteador entrar com o registro no cartório. E deu pau. E aí você tem que recolher tudo, que é muito frustrante, cara. Para todo mundo, sabe? Mas, então, em função dessa experiência, a gente costuma fazer com que no momento que ele protocola no cartório, a gente adota uma estratégia que normalmente dá certo, mas depende da praça, mas que é criar vídeos que a gente não fala do produto, mas a gente fala do conceito. Vai vendendo qualidade de vida, vai vendendo felicidade, vai vendendo e tipo um aguarde. Sempre a mensagem, mesmo que seja subliminar, é um aguarde. Está chegando, você vai ser surpreendido. E aí você vai jogando isso nas redes sociais, e o legal, cara, é que você consegue monitorar isso de forma muito métrica, né? A métrica das redes sociais é sensacional. Você sabe quem viu 90% do vídeo. Quem não viu, você pode fazer um remarketing com aquele. Você pode chamar o cara de novo. Enfim, hoje tem tanta novidade, né, cara, nesse negócio que, enfim, você contrata, pelo menos dentro da nossa empresa lá, a gente tem os nerds que trabalham com isso lá, né? A galera vai entendendo as mudanças nos algoritmos e vai adaptando esses algoritmos. Mas a lógica é muito simples. Você vai apresentando um conceito e vai avaliando o quanto que essas pessoas estão aderindo àquele conceito que você está vendendo. E aí você não pode falar de produto, está no processo ainda de registro. No momento que passou os 15 dias, né, que são a possibilidade de impugnação, aí nós podemos ir para o mercado. Aí você pode preparar a convenção de vendas e distribuir um material comercial para a galera e o pessoal ir para a rua.
Mas esse teaser, ele já te dá, cara, um sentimento muito, muito bom a respeito de como é que o mercado está reagindo ao produto. Dani, toda vez que você chega numa cidade nova, eu não sei se toda vez, mas deve ser frequente a um cliente novo, e você chega numa cidade nova, ele deve dizer que aqui as coisas são diferentes, né? Eu sempre escuto isso. Não, não. E aí o que eu queria saber para você, o que é que você responde para ele? Né? Assim, o que é que efetivamente nunca é diferente e o que é que efetivamente você tem que respeitar? Como é que você desenvolveu alguma técnica, algum instinto, uma sabedoria já para distinguir o momento de se adaptar a um local do que tem que ser imposto realmente em termos de técnica, que é assim que funciona o modelo? Legal. Felipe, o desejo das pessoas de melhorar de vida vamos dizer assim, é comum em todas as cidades. Assim, o desejo das pessoas de dar melhor condição de vida para ele e para a família é uma coisa que não tem discussão. Cara, outra coisa que não tem discussão, eu gosto muito de um livro antigo que chama Drinketing, que é Dreaming e Marketing. As duas palavras que foi escrito por um dos presidentes da Ferrari. O que ele mostra nesse livro é que o ser humano ele sempre tem alguns desejos. Dentre eles é a questão de proteger a ele e a sua família. O segundo, status. Ele quer status. Ele quer demonstrar para a sociedade que ele está melhor. Eu acho que isso não muda, né? A questão da vaidade. E o terceiro é a questão da oportunidade. Todo mundo quer uma oportunidade. O cara quer alguma vantagem. Ele tem que estar entendendo que ele está adquirindo alguma coisa, que ele está levando alguma vantagem naquele negócio. Então, acho que são leis naturais, não tem como o ser humano brigar com isso, mesmo que ele entenda a estratégia que está sendo adotada. A gente cai entre aspas, né, nessas estratégias que são montadas pelas empresas, sempre. Né? Então, acho que isso é imutável. Agora, a questão de comportamentos locais, cara, é muito difícil de responder, Felipe. Por quê? O que eu percebo, cara? Uma vez eu escutei um negócio, e eu levo para mim, de que para você ter um cara bom de vendas do seu lado, esse cara tem que ter cabelo branco, ou não ter cabelos. Pô, eu tô Que nas que... duas, eu não tenho cabelo e tenho cabelo branco. Tem uma Estão branca? contratando, não? Eu tô numa, eu tô numa. Por que ele quis dizer isso? Ele falou assim, cara, tem que ser um cara que tem muito repertório. Então, o fato de você executar várias vezes a mesma coisa, você vai adquirindo inputs, né, de experiências e de coisas que vão acontecendo, que é muito difícil te explicar isso, mas quando a gente pisa no local, você fala assim, opa, aqui eu tenho que tomar cuidado. Isso aqui é diferente. É um comportamento mais bairrista, aqui as imobiliárias são mais fechadas, eu não posso trazer equipe de fora. Aqui existe um determinado clãzinho que toma conta da cidade, então eu tenho que me aproximar desses caras para que eu possa transitar nesse meio, para que eles possam defender o produto e poder fazer com que isso viralize na sua rede de relacionamentos. Então, depende, cara. Assim, eu acho que tem mais a ver com as experiências vividas, não tem como você metrificar isso, não, Felipe. É mais arte do que ciência, né? Exatamente, cara. É mais arte do que ciência. Mas essas técnicas imutáveis, elas também dão certo em apartamento ou apenas em lote? Que a gente vê isso mais disseminado em lote, né? Felipe, a gente não trabalha com lançamento de verticais. De falar a verdade, assim, a gente, esse ano, vai fazer o primeiro lançamento nosso de vertical. Então, eu não posso te responder isso, não. Assim, que a Isso gente tem porque a recebido. maioria das empresas de lançamento não trabalham ou trabalham um pouco com verticais. O que está por trás disso? Não sei te responder, cara. Assim, o DNA da empresa sempre foi lote. Assim, a nossa empresa, desde que foi criada com o propósito de vender loteamentos. A gente recebeu um convite de um dos associados da DIT, foi super legal, lá de Rio Verde, para trabalhar um projeto dele para venda de lotes
e de casas. Foi a primeira vez que a gente fez esse trabalho. Eu deixei isso muito claro para ele. Foi muito legal o trabalho, inclusive. Assim, é um parceirão. A gente vai fazer outro lançamento agora no início do ano para ele. Mas eu deixei muito claro que a nossa equipe não tinha essa habilidade. Nós tínhamos que mergulhar nisso. Só que a gente tem recebido essa demanda, viu, Felipe? E esse ano, nosso planejamento estratégico, a gente definiu que a gente vai executar 2 projetos neste ano para entender esse mercado, para ver se as técnicas que a gente utiliza no loteamento são, se podem ser aplicadas também no mercado vertical. Eu estava pensando aqui, e uma coisa diferente é que o loteamento é um mercado, vamos dizer assim, menos pulverizado. Você consegue, sei lá, você tem um loteamento aqui e daqui a algum tempo vai ter um outro na região. Não sei se você consegue com isso também gerar uma demanda reprimida maior. Mas foi só um pensamento que veio. Mas o que eu queria saber é perguntar agora ao especialista em loteamentos. Cara, o que é que você tem visto de tendência, de mudança nesse setor, né, nos últimos anos e o que é que você espera para frente? Felipe, assim, a gente sempre tem discutido a questão do quanto que a tecnologia ela pode impactar nos processos. A gente, há uns 2 anos atrás, a gente comprou, eu tenho outras 3 empresas, né? A gente comprou a participação numa startup, né, para a gente começar a mergulhar nesse mundo. E o que a gente percebeu, cara, é que o nosso mercado, é uma percepção minha, tá, Felipe? Eu posso estar completamente enganado, mas nosso mercado ele é tão raiz, ele é tão. É, tá me fugindo a palavra aqui, mas ele é tão Conservador, difícil. talvez? Conservador, obrigado. Conservador, que é difícil você implementar inovações. Mas o que eu tenho percebido, cara? Eu tenho percebido muito a tecnologia entrar na melhoria de processos. Né? Assim, você tem hoje algumas tecnologias que te ajudam em determinadas coisas, né? Por exemplo, essa história das redes sociais. Hoje você tem algumas soluções que você consegue ter essas métricas como se fosse um BI de uma forma muito fácil. Que antes você teria que ter essa dificuldade de análise de dados, né, cara? E uma coisa muito tranquila. Você entra no seu BI, você analisa aquilo, te dá essas informações, então você tem muito mais facilidade na tomada de decisões. Então, do ponto de vista de venda, eu acho que isso pode nos ajudar na coleta de informações para tomada de decisão. Né? Eu tenho percebido uma melhora considerável no desenvolvimento de produtos, mesmo assim, se eu pegar os produtos que eu lançava há 10 anos atrás, eu vendia terra, cara. Eu vendia Verdade. metro quadrado. Assim, o que é o empreendimento? Lote de 360, lote de 200, lote de 1.000. Hoje, o que você vende? Cara, às vezes eu nem falo o tamanho do lote, né? Você fala, cara, aqui não, aqui é um novo conceito de moradia, nós temos um único acesso, uma única saída, nós temos praças de convívio entre as pessoas, nós estamos criando uma nova comunidade, né? Walkability. Então, tem uma série de coisas que estão sendo implementadas nos Legal. produtos que, cara, o cara que não está nessa vibe, cara, ele vai passar trabalho, porque uma hora ele vai pegar um cara que entra com um produto diferente no mercado e o cara nada de braçada. Eu tenho visto isso acontecer em algumas cidades que a gente trabalha. Cara, em loteamentos abertos, populares, econômicos, é, isso também está acontecendo, é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, como é que você tem visto a implantação de loteamentos abertos com taxa de condomínio, com associação, né, com taxa de associação? Né? Você vê isso funcionar ou a reação dos consumidores na hora de comprar, porque vai ter esse custo, ela é grande? Felipe, a gente defensor de que os produtos econômicos têm que dar qualidade de vida para as pessoas que vão morar lá. Então, assim, a gente, de certa forma, briga no bom sentido com os loteadores, de forma que às vezes você perca 2, 3 lotes no loteamento popular, mas que se ofereça algum acessório que faça diferença na vida daquelas pessoas. Não é assim? Então, é, eu fiz uma palestra, salvo engano, no último Complan, foi exatamente no último Complan, em que eu mostrei, cara, um projeto que nós pegamos, e ele é popular,
mas a gente percebeu que a vocação da área, cara, não era de popular, era médio para médio alto. Os loteadores queriam lançar um produto com um tamanho de 200 metros quadrados, com um preço de 60 mil reais. Popular mesmo, né? Quando a gente fez os estudos, nesse processo que eu te expliquei, a gente entendeu que não, que existia uma demanda existia um nicho de mercado inexplorado, que era o mercado médio na cidade, e propusemos a eles colocar alguns acessórios. Quando eu falo acessórios, Felipe, assim, a gente defende um conceito e cria esses acessórios no conceito. Então, o que a gente queria de conceito? A cidade, cara, clamava por qualidade de vida. Só para você ter uma ideia de onde a gente tirou isso. A cidade tinha um índice absurdo de acidentes na estrada, com pessoas que eram atropeladas, que elas estavam correndo ou caminhando, ou de bicicleta. E o número de academias é enorme na cidade. Por quê? A cidade não oferecia nenhuma solução de um espaço público para as pessoas poderem se exercitar, poder caminhar, enfim. Com base nessa dor, a gente criou um conceito cara, assim, fizemos uma pistinha de caminhada, fizemos uma pracinha super legal, conceituamos a pracinha, colocamos alguns acessórios e colocamos um lugar que fosse, como é que chama? Instagramável, que a pessoa pudesse tirar foto. Eu amo a cidade. Foi isso. Nós vendemos 90% dos lotes no lançamento, a preço médio de 97 mil reais. Popular. Investiu bem, né, o danado. Então, cara, assim, assim, eu falei até lá no Complan, eu falei, galera, calma, né? Assim, porque quando você fala isso, todo mundo vai me procurar e fala assim, faz a mesma coisa. Tinha uma demanda lá, e essa demanda nos permitiu brincar com isso, foi super legal. Assim, é gostoso demais, né? Então, Mas, cara, respondendo a sua. mas assim, quanto a melhorar o econômico, tudo bem, mas ele aguenta uma taxa de associação? E se aguenta, nos que você já viu, as pessoas pagam? Felipe, eu tenho medo disso, tá? Um pouquinho. Assim, porque o que que é o popular, o que o cara olha primeiro? Valor de parcela. Então, o valor de parcela cabe no meu orçamento? Cabe no meu orçamento. Então, eu dou conta. Só que, se nós estamos vendendo isso no projeto, na planta, o cara não tem a taxa de associação ainda. Então, o cara compra na empolgação. Isso. E acaba que lá na entrega, quando começa a ser cobrada as taxas de associação, isso pode pesar no orçamento dele. Então, eu não estou dizendo que não indico, mas tem que ser muito cuidadoso nessa tomada de decisão. Porque eu acho que a associação de moradores é super legal, porque você consegue construir um bairro, cara, que é um bairro, né? Assim, já que a administração pública não dá conta, na maioria das vezes, e não dá conta mesmo, a associação de moradores toma conta disso e faz com que as pessoas tenham uma qualidade de vida muito melhor que os demais bairros da cidade. Mas tem que tomar cuidado com o orçamento da pessoa. Perfeito. Outra tendência que eu tenho visto é a concorrência entre lotes e casas prontas, né? Muitas vezes aí no passado recente, o financiamento de casas ele saía com parcelas muito próximas de lotes prontos. Isso eu vejo muitos loteadores preocupados com isso, com uma possível ameaça ou a possível necessidade de mudança do modelo de negócio deles para eles começarem também a produzir casa. Isso está muito distante ainda da realidade, já está acontecendo. Qual é a sua opinião sobre isso? Felipe, eu acho que está um pouquinho distante ainda. Eu acho que ainda nós não temos que nos preocupar com isso. Temos que ficar atento, mas por um fator muito simples, cara, crédito. Eu não tenho os dados aqui, a gente pode procurar depois, mas eu sei que grande parte da nossa população ela é negativada, ela não tem crédito, né? Então, quando eu pego produtos que existe essa possibilidade de venda da casa pronta ou do lote, mesmo que a parcela do financiamento seja muito próxima do lote, a maioria das famílias não topa a burocracia necessária para que ela consiga o crédito para que ela possa comprar lote mais casa. Ela sempre vai pelo caminho mais fácil, que é o crédito junto ao loteador. Tá, e como é que é Entendeu? feita a análise de crédito pelo loteador? Não existe ou isso já evoluiu e já está ficando um pouco mais estruturado? Felipe, o que eu costumo
indicar os loteadores. Quando você está lançando o produto na planta, eu indico que as restrições de crédito sejam as mínimas possíveis. Claro. Por quê? Porque o dinheiro que esses clientes estão pagando ao longo do período de obra vão ajudar na diminuição do desembolso de caixa, do fluxo de caixa do loteador, né? E, além disso, ao longo da obra, ele tem condição de avaliar essa carteira e ir, como é que se diz, limpando a carteira, né? Eu não sei se você sabe, eu tenho uma empresa de gestão de recebíveis. Não, Chama sabia não, cara. 3P. Tem. Como diz o meu sócio, o empresário sempre tem que ter uma nova namoradinha, né? A namoradinha são as empresas novas, né? Então, a gente tem lá, a gente cuida de 400 milhões de VGV de recebíveis, então eu tenho isso bem. Eu tenho esse dado muito correto para te falar. Então, ao longo do período de obra, a gente consegue ir limpando essa carteira. Então, o cara parou de pagar, você tira o lote, faz os acordos necessários dentro da política da loteadora, volta o lote para o estoque e vende de novo. Entreguei a obra. Entreguei para o cara possível de ser construído. No meu ponto de vista, começa a se fazer uma análise de crédito, se for o caso, ou você estabelece um mínimo percentual que tem que ser pago do lote para que você libere a possibilidade de construir. E alienação fiduciária. E você está vendo a alienação na prática ser implantada? É só a previsão nos contratos ou na prática mesmo a turma está fazendo? Estão fazendo sim, Felipe. Está fazendo. Assim, principalmente quando há uma gestão muito próxima, né, do loteador junto ao loteamento. Então, assim, essa questão da entreguei a obra, só vou liberar para as pessoas construírem a partir do momento que elas fizerem a ação fiduciária. Quando há esse controle, quando há essa gestão, a coisa está acontecendo, sim. Estou vendo isso acontecer. Perfeito. Cara, como é que está funcionando a questão de parcela, né? Cada vez que a gente conversa com alguém, passa ano, o aumento do número de parcelas vai indo. Qual foi o máximo que você já viu? Queria fazer a seguinte pergunta: como é o padrão hoje? Qual é o padrão normal? Qual é o máximo que você já viu? Né? E também o seguinte, cara, sobre tabela curta, né? Ela funciona sempre ou tem seus momentos? Felipe, quando eu entrei no mercado, eu entrei em 2008, se eu não me engano. O que era o normal? 100 meses de financiamento. Nas praças que eu trabalhava, era 100 meses a 120 até, 1% de juros e GPM. Hoje, você falar em GPM é a mesma coisa que você xingar o cliente. E GPM, cara, para você também. Né? Criou-se um preconceito em cima do GPM que é absurdo. Você não pode utilizar. Né? E aí, cara, O trauma foi grande, viu mesmo? Pô, foi grande demais. Foi grande demais. E não teve jeito, né? Não teve jeito. Teve loteadores que subsidiaram isso, teve gente que falou assim, eu não quero nem saber, os meus custos estão aumentando, eu vou passar isso. Mesmo assim, foi doloroso para todo mundo. Né? Mas o que eu tenho visto? Ao longo desses anos, quando a gente entra em qualquer tipo de crise, a única forma que você tem de permitir, possibilitar que seu cliente compre é você diminuir o valor de parcela. Diminuir preço de forma nenhuma. De jeito nenhum. A forma mais adequada é você aumentar realmente o fluxo de pagamento e fazer com que a parcela seja mais acessível. Então, o que eu tenho visto hoje? 144 até 180 meses é o que eu tenho praticado, mas eu já vi 240 e 264. Eu lhe perguntei por causa disso, que eu já vi 240, tenho visto, eu falei, poxa vida. As pessoas pagam em 240 ou 180, Dani, ou na prática elas acabam antecipando? Na prática elas acabam antecipando, porque o que é o 240, 264, Felipe? Que eu tenho visto agora, cara, cara, aumentou os insumos de loteamento para todo mundo, de uma forma tão absurda que o loteador tem que repassar lá na ponta. Tem jeito, né? Só que a capacidade de compra do cliente não aumentou na mesma proporção. Como é que você vai fazer? Você vai ter que aumentar preço, mas você vai ter que fazer com que aquela parcela cabe no bolso dele. Então você tem que aumentar.
a quantidade de parcelas. O que possivelmente vai acontecer é que essa capacidade das pessoas de pagamento se equilibrem aos custos. Neste momento, eu acho que pode haver um movimento das pessoas de antecipar os pagamentos. Né? Deni, me fala sobre o sistema de amortização. O mercado de capitais ele prefere o price, né? Muita gente no interior gosta de sacoque, gradiente, etc. Como é que está sendo a realidade que você tem visto nos últimos anos? Aí? Felipe, eu indico, como eu tenho essa questão da gestão de carteira, né? A empresa de gestão de carteiras, eu indico sempre a price para os loteadores. Porque você não assusta o cliente e daqui a 3 anos. Assim, a Gradiente ou Sacoc, ela tem, do meu ponto de vista, gente, vou repetir aqui, a minha opinião, eu posso estar enganado em algumas praças, mas a Gradiente e a Sacoc, ela tem um tempo de vida. Normalmente 3 anos a 3 anos e meio. É quando as pessoas não dão mais conta de pagar. Porque o cara faz na cabeça dele a conta de quanto ele dá conta de pagar. Então, sei lá, ele aceitou uma parcela, ele assumiu uma parcela de R$ 800. Né? Os primeiros 12 meses ele tem lá a correção, GPM, PCA, INCC, o que quer que seja, mais a taxa de juros. Aumentou lá R$ 150. Ele fala, dou conta. No outro ano, ele dá conta, mas com muito sacrifício. Okay. 3 anos, ele vai e fala assim, cara, não dou mais conta. Ou ele entrega, ou ele renegocia. No momento que você faz a price, você já dá um valor muito próximo, né, daquilo que vai ser ao longo de todo o financiamento do cliente. Dentro do possível, tá, Felipe? Porque existem cidades que a cultura da Gradiente, da Sacoc, é tão forte que a gente não consegue lutar contra isso. Então não tem jeito de eu lançar um produto onde já está instituído numa praça, que é a Sacoc. Então, aí existem outras formas de resolver isso, que é fazer o preço do lote e aquilo que seria os juros, você embute um pouquinho no valor do lote e diminui a taxa de juros para o cara dar conta de pagar e fechar a conta do loteador. Perfeito. Cara, a gente hoje, você estava falando aí das maravilhas do mundo digital, do marketing digital, das métricas que ele gera. Me fala sobre o espaço que ainda existe hoje para o marketing analógico, para stand, para televisão, outdoor, panfleto. Você ainda usa? Cara, você acredita que a gente usa panfleto? E rádio também, hein? E rádio também. Cara, a gente usa carro de som, Felipe. Carro de som. Moto de som. Moto de som. O último lançamento do ano passado foi no município chamado Cava Grande. Fica do lado de Timóteo, Vale do Aço, em Minas Gerais. Cara, é um município pequenininho, um potencial enorme, mas com aquela cultura bem interiorana. Então, cara, a gente contratava o carro de som do Joãozinho lá, da cidade, entendeu? E é a forma das pessoas de... Lá existe essa cultura da comunicação através da motinha do cara lá de som, entendeu? Perfeito. Então, cara, depende do município. Por exemplo, a gente fez um outro lançamento, mas esse já faz mais tempo, chama Itatiaiuçu, o nome do município. Eu lembro direitinho desse lançamento, por quê? A gente fez um trabalho, cara, magnífico de rede social. Magnífico. Fizemos vídeos, fizemos a régua de relacionamento no nosso CRM, tudo direitinho. E colocamos, ativamos a campanha. Cara, nada na rede social. Aí eu falei, galera, vamos virar a página e vamos pro off. Começamos a distribuir panfletinho, cara, no sinal, carrinho de som. Você conhece o conceito de pirata ou não? Não. Pirata? Pirata é a gente faz umas tendinhas para os corretores, com um bannerzinho, mesinha, 4 cadeiras. E aí a gente pega os pontos de maior movimento na cidade e faz o piratinha, que a gente chama. Que é isso. Cara, isso dá certo demais. Você pega o cara no posto de gasolina abastecendo lá e dá tempo de você conversar com o cara na hora que ele está abastecendo. Fizemos isso. Cara, aí a coisa andou. Então, nem sempre a rede social dá certo. Assim, não dá para colocar isso como regra, não. Cara, estamos chegando aqui ao fim, né?
no nosso papo. E eu queria saber agora para você dos perrengues, cara, assim, nessa sua caminhada aí. Qual foram os maiores perrengues que você passou? E junto com isso também as maiores conquistas, cara, assim, que você orgulha? Cara, perrengue. Felipe, acho que existem perrengues, que eu acho que são perrengues operacionais. Todos nós que somos empresários, a gente tem as nossas dores dentro das nossas empresas, né? E o que eu tenho percebido como maior perrengue interno, cara, que é uma luta constante minha, é a questão de você ter qualificação, mão de obra qualificada. Assim, o que eu vendo é capital intelectual. Então, eu preciso de gente muito boa na frente dos projetos para poder fazer com que os resultados sejam bons. E não é fácil. Assim, é uma luta diária. Né? Assim, eu fiz um podcast há pouco com uma profissional de RH muito legal, e ela falou assim que ela treina, né, equipes nas empresas, e, e às vezes um empresário fala para ela assim: ô, Paty, eu já treinei minha equipe. Eu falo assim: mas você já tomou banho também ontem, você tem que tomar banho hoje de novo. Então, cara, assim, a gente criou, por exemplo, Felipe, esse ano, a Academia da Coordenação dentro da Latinete. Por quê, cara? A discussão das estratégias, das experiências, do que deu certo, do que deu errado, para poder fazer com que esse pessoal esteja sempre ligado nos riscos e nas oportunidades de cada projeto, entendeu? Então, internamente, cara, eu acho que todo mundo tá um pouco com essa dor. Parece que está faltando mão de obra, né? É De todos os gente com setores, vontade de trabalhar. todo lugar, né? Impressionante. Impressionante. Tá? Mas, irmão, queria te agradecer muito. Foi uma verdadeira aula, né, de lote, de Que isso, loteamento. cara? Que isso? O cara que quiser entender melhor como funciona, né, como está funcionando no Brasil o setor, né, tem que ouvir esse podcast aí contigo, cara. Eu queria te agradecer e passar para você as palavras aí finais para você dar mensagem para a turma. Felipe, primeiro eu te agradecer, é um prazer, sempre é um prazer conversar com você, cara. Você é um cara, a gente tem uma expressão aqui em Minas, um cara do bem. Você é um cara do bem demais, cara. Sempre curto conversar com você e trocar ideia com você. Espero que a gente Obrigado. tenha outras oportunidades. E como mensagem final, cara, tem uma coisa que eu tenho comigo, que eu levo na minha vida. Eu gosto muito de biografias, sou fissurado com biografias. E uma que eu adoro é do Steve Jobs. E tem um discurso que ele dá, salvo engano, em Stanford, está disponível na internet, quem quiser ver, que é muito legal, foi muito difundido, mas no final ele termina falando assim: Stay hungry, stay foolish. Esteja faminto, seja faminto e seja tolo. Cara, eu acho que nós somos, né? Nós aqui, a galera da DIT, assim, a nossa comunidade, cara, a gente é faminto por conhecimento. Eu sou curioso, eu acho que todos nós somos aqui, cara. E nós somos tolos, cara. Tolos de acreditar, de fazer a coisa acontecer. A gente cai, levanta de novo e vai embora. Eu acho que esse é o espírito. Então, stay hungry, stay foolish aí para Show de comunidade além da bola. curva. Acabou com chave de ouro, cara. Irmão, Valeu, valeu. meu Grande cara. abraço, hein? Grande abraço, Felipe. Pois é, amigos, termina aqui mais um podcast Além da Curva. Quem quiser ficar por dentro das ações e novidades da ADIT Brasil, pode visitar o site www.adit.com.br. E quem quiser conhecer mais sobre os grupos Mastermind e as soluções de funding da Match Academy, pode acessar o site www.matx.com.br.